Esta é a programação online dos Adventistas do Sétimo Dia do Distrito da Cidade Livre e este é o 6º estudo adicional da classe bíblica Jesus, Restaurador da Vida. Eu sou o pastor Rafael Irle, seja muito bem-vindo. Eu sou o obreiro Marcelo Landim. Deus nos promete em Jeremias 31, 25: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Que essa promessa possa se cumprir perfeitamente na sua vida hoje. Quero orar por você. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua Palavra e nós desejamos que o Senhor fale profundamente conosco. É o que te rogamos em Jesus Cristo. Amém. Amém. Marcelo, muito obrigado mais uma vez por a gente estar junto aqui. E como tem funcionado em cada sexta-feira dos nossos estudos adicionais, fica aqui o convite para você, nosso amigo, sempre responder aos links de apelo que são colocados aqui na descrição do vídeo, se interagir com a gente no chat e, é claro, agora ouvir a mensagem de introdução do nosso amigo e parceiro, nossa dupla missionária, pastor Luiz Gonçalves. Vamos ouvir? Olá, tudo bem? Chega mais perto para o tema de hoje. Tá gostando do curso bíblico? Eu estou amando participar com você do curso bíblico. Nós decidimos fazer dessa maneira, em que eu participo com vocês e você que está fazendo o curso com a gente, tem do seu lado um amigo, uma amiga que é o seu instrutor bíblico ou instrutora bíblica. E eu daqui formo uma dupla missionária com ele ou com ela e a gente forma esse grupo de estudos da Bíblia, entendeu? Por isso que eu estou sentadinho aqui nesse sofá, que é uma maneira de dizer para você que eu estou sentado na sala da sua casa, estou sentado com você numa classe bíblica, num pequeno grupo, e assim a gente vai conversando sobre a palavra de Deus. O tema de hoje é muito importante, como todos são, mas hoje tem um detalhe que você vai concordar comigo que tem algo a mais. Por isso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença para mais um tema do nosso curso bíblico. Que Jesus seja sempre para nós o restaurador da nossa vida. Abençoa, Senhor, essa mulher, esse homem, essas pessoas que estão estudando a Bíblia conosco. Dirija-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia, na zona sul de São Paulo, eu fui chamado às pressas por uma família para prestar um socorro emergencial, claro, um socorro. Uma pessoa estava numa situação muito difícil. Era uma mulher que estava grávida. E antes da hora, ela começou a sentir as contrações e teve que ser levada rapidamente para o hospital. E eu fui a pessoa que Deus colocou naquele momento para levar esta mulher até o hospital. E ela gritava de dores enquanto eu dirigia o carro nas ruas da zona sul de São Paulo. Foi uma cena que eu jamais esquecerei. E eu lembro que logo depois nasceu a sua criança. Era uma linda menina, mas nasceu de 5 meses e meio. E essa criança nasceu assim e havia uma expectativa muito negativa de que ela não sobreviveria. Então a mãe ficou muito triste, o pai também. E a criança ficou muito tempo no hospital, em incubadoras e tal. Mas pela graça de Deus, essa criança saiu, sobreviveu. Ela tem algumas limitações ainda, mas já está com 20 anos de idade. Eu a batizei depois. E é uma grande amiga que eu tenho. O nome dela é Ellen. E talvez ela esteja agora participando comigo desse momento, desse estudo bíblico. A Ellen é um milagre. Ela nasceu com a possibilidade de não viver. Mas ela não somente sobreviveu, como cresceu como uma menina inteligente e abençoada por Deus. Não basta nascer, tem que crescer. Hoje você vai saber a importância do crescimento em Cristo, um crescimento que restaura a vida da gente. Que Deus te abençoe. Continue o estudo bíblico e já já eu volto com você. Obrigado, pastor Luiz. Que bom que você está com a gente. E é claro, não basta nascer, nós precisamos crescer. Essa é uma regra áurea. E a história da pessoa que você contou aí, da Ellen, é muito importante para a gente saber disso, não é?
Muito bem. Marcelo, nós vamos então ao nosso estudo de hoje. Okay. De hoje, Jesus e o crescimento espiritual. Tudo que está vivo, amigo, está em crescimento. Uhum. Nada que está vivo está estático. Neste estudo nós vamos aprender um pouquinho mais sobre como crescer em Cristo, o que é crescer em Cristo. Lá em João capítulo 15, tem uma parábola muito interessante, onde Jesus diz que aqueles que estão ligados à videira, os ramos que estão ligados à videira, esse dá muito fruto. E esse ramo que é ligado à videira, ele é limpo, cuidado pelo dono da videira, e então ele dá muito fruto. Isso. Então o segredo para permanecer crescendo é permanecer em Cristo. E aí eu lhe pergunto, de que maneira um cristão, além do fato de estar como permanecer ligado e amadurecer em Cristo? Então, tem uns fatores bem práticos, né? Que seriam o estudo diário da palavra, oração, o testemunho pessoal, a ida à igreja constantemente. Então, todos esses fatores são fundamentais para o crescimento espiritual. Muito bem. Vamos então à primeira pergunta. Você pode acompanhar aí no seu estudo. Se você precisar baixar o estudo em PDF, está na descrição do vídeo. Marcelo, primeira pergunta. Que estratégia o inimigo de Deus usou para separar o ser humano do Criador? João capítulo 8, verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, qual é a estratégia do inimigo de Deus para nos separar do Criador? É nos separar da verdade, levando-nos a praticar mentiras uma atrás da outra, né? Portanto, a mentira leva à morte espiritual. Exatamente. E a verdade é a única forma de continuar crescendo na vida espiritual. Uhum. Segunda pergunta, qual é a única maneira de vencermos esse Satanás? Apocalipse 12, verso 11. Como vencer Satanás, já que ele tem essa estratégia de, através da mentira, nos separar da fonte de vida e de crescimento, de vitalidade espiritual que é Jesus. Como vencer Satanás? Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então a resposta seria: eles venceram por causa da palavra de Cristo e do sacrifício de Jesus. Portanto, para vencer Satanás e continuar crescendo, nós precisamos, de fato, da palavra. Uhum. Né? Muito bem. Terceira pergunta. O sacrifício de Jesus nos libertou do quê? Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, nos vai dar uma dica dessa resposta. Isso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele nos liberta do quê? Especialmente, Colossenses 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós somos libertados do império das trevas. Muito bem. As trevas aqui tem a ver com essa mentira que vimos na primeira pergunta, tem a ver com essa separação entre o ser humano e Deus. Então, quando Jesus morre, ele nos liberta dessas trevas e nos possibilita a luz. A quarta pergunta, então, é o que acontece com aqueles que estão em Cristo? Quando a gente vai para Cristo, quando a gente é liberto dessas trevas, quando a gente abandona a mentira, se prende à verdade, quando a gente vence o Satanás através da palavra, o que acontece? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A pessoa se torna, nova criatura, um novo recomeço, uma nova história começa. Muito bem. Então, a vida cristã é uma vida de novidade. E se tornar uma nova criatura é uma consequência, então, dessa libertação que Cristo nos concede. Essa recriação é a forma de uma pessoa velha nascer de novo e nascer para crescer
em Cristo Jesus. Isso. Agora, o apóstolo Paulo nos recomenda uma armadura, lá em Efésios capítulo 6, verso 12. A pergunta é, por que ele recomenda que a gente use toda essa armadura no conflito entre os poderes espirituais, com os poderes espirituais do mal? Vamos ler o verso 12 e 13 de Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A recomendação de Paulo é porque nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra Satanás e seus anjos maus. Muito bem. Então, na verdade, essa armadura de Deus que Paulo recomenda é a forma da gente resistir ao diabo nessa luta contra as potestades, contra as coisas que são invisíveis para os nossos olhos, não é? Isso. Muito bem. Agora, interessante é pensar quais são as partes dessa armadura, porque ele manda a gente usar toda ela. Mas vamos ver então quais são as partes e vamos tentar enumerar essas partes aqui para os nossos amigos. Vamos lendo aos pouquinhos. Então, Marcelo, ok. Vamos lá. Qual que é a primeira parte da armadura de Deus? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Então, cingir com a verdade, ou seja, o cinto. A gente se cinge com o cinto. É o cinto da verdade. Isso. A segunda parte qual é? Calçai os pés, e vestindo a couraça da justiça. Muito bem. A couraça é o colete do soldado romano. É um colete de couro, chama couraça, é a justiça. Então, até agora, a armadura tem duas partes, a verdade e a justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Muito bem. Então, as sandálias do soldado é a preparação do evangelho, o envolvimento no evangelho, da pregação do evangelho. Muito bem. Quarta parte. Embaraçando sempre o escudo da fé. Então, a fé é um escudo. O escudo é uma arma de defesa, certo? Mas em algumas situações de guerra, pode também ser uma arma de ataque. Isso. Não é? Então, o escudo da fé é a quarta parte dessa armadura. Ok. O qual também pode apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação. Muito bem. Então, além do cinto da verdade, da couraça da justiça, das sandálias do evangelho, do escudo da fé, nós temos o capacete da salvação. É interessante, porque o capacete protege a mente. E Satanás quer colocar na nossa cabeça o tempo todo que a gente não está salvo. Isso. Mas o capacete da salvação nos lembra que a graça é poderosa para nos salvar. Verdade. Muito bem, temos já 5 partes dessa armadura. Né? Qual é a próxima? E a última, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem. Essa arma, ela é palpável, né? A gente pode segurar na nossa mão. A espada do Espírito é a Bíblia. Muito bem. Que armadura, hein, Marcelo? Sim. Vamos tentar ver se a gente memorizou. Você que está aí, tenta memorizar. Vamos ver lá. Então, o cinto da verdade. O cinto da verdade, a couraça. A couraça da justiça. As sandálias, né? A sandália a pregação do evangelho, né? O escudo da fé. O escudo da fé. O capacete. Capacete da salvação. E a espada do Espírito. A espada do Espírito. 6 itens. 6 itens de uma armadura completa para nos fazer continuar crescendo em Cristo e a gente não ser derrotado por esses inimigos invisíveis. Verdade. Que são as potestades do mal. Que bênção maravilhosa. Vamos à 7ª e última pergunta do nosso estudo. Qual é a maior evidência de que Deus transformou a vida e está nos fazendo crescer? Qual é a maior evidência? Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, qual é a maior evidência de que alguém está transformado ou crescendo em Cristo Jesus? É desenvolver na sua vida o fruto do Espírito Santo. Que bênção. Marcelo, o fruto do Espírito Santo é algo que pertence ao Espírito Santo. Então, o que nós precisamos para que o fruto do Espírito se manifeste em nós é do Espírito Santo. Isso. E ele vai fazer essas transformações no nosso coração.
São 9 itens. Há 2 linhas de interpretação para interpretar esses itens do fruto do Espírito. Uma linha de interpretação diz que o amor é esse fruto, porque a palavra está no singular. O fruto do Espírito, não são os frutos, é o fruto. Só que quando Paulo apresenta esse fruto, ele apresenta 9 partes. Então, a primeira linha de interpretação vai dizer que esse fruto se chama amor, e o amor acaba levando a essas outras 8 consequências. Isso. A segunda linha de interpretação diz que, na verdade, esse fruto tem 9 partes. E uma delas é o amor, mas ali existe alegria, longanimidade, paciência, domínio próprio, bondade, benignidade, enfim, todas essas obras, essas características. Querido amigo Marcelo, Deus, através do Espírito Santo, quer te dar o dom do Espírito e colocar esses itens no seu coração. A grande questão é, você vai permitir que esse fruto floresça em você, e você, amigo, vai permitir? Essa é a grande questão, né, amigo? Eu digo sim, né? É necessário para o crescimento espiritual, né? Ter o fruto do Espírito nas nossas vidas. Como nós começamos conversando, Jesus então é a videira verdadeira, nós somos os ramos e precisamos permanecer ligados a Ele para produzir esses frutos. E se a gente permanece ligados a Ele, a gente vai estar em constante crescimento. Se você e eu, Marcelo, e os nossos amigos, somos iguais hoje ao que éramos ontem, eu ouvi falar na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim, eu sou mesmo assim. Sim. Se você é cristão, você aceitou Jesus na sua vida, e hoje você é exatamente igual a 10 anos atrás, a 1 ano atrás, ou até mais, a um dia atrás, então você precisa rever o seu cristianismo, porque quem está em Cristo está em constante crescimento e transformação. Com uma graça. Amém, Marcelo? Amém. Bom, pastor Luiz Gonçalves vai concluir o nosso estudo, vai fazer um apelo para você e, é claro, vai fazer uma oração para encerrar. Nós ficamos por aqui, nos encontramos na próxima classe bíblica e também no próximo estudo adicional. Deus abençoe você. Amém. Que maravilha, né? Estudar a Bíblia é algo encantador, é algo que inspira, que abre os olhos, que oxigena o cérebro, que traz pra gente uma nova expectativa, uma esperança maior. E é isso que estamos sentindo nesse curso bíblico, não é mesmo? Bem, o tema de hoje, você viu, né? Vem falando pra gente sobre o crescimento, a importância de crescer. Você viu que aqui, logo no início do curso, nós citamos João 15, de 1 a 14. Esse capítulo 15, de 1 a 14, somente nesse bloco de textos, aparecem 11 vezes a expressão permanecei, ou permaneça, ou permanecedes. Ou seja, nesse pequeno texto, 11 vezes aparece essa máxima, mostrando para nós que não é suficiente a pessoa se entregar a Jesus, ela precisa continuar em Jesus, ela precisa permanecer em Jesus. Entendeu ou não? Ou seja, você que foi batizado tem que crescer. E você que não foi batizado ainda, precisa crescer no estudo bíblico, ser batizado e continuar crescendo. Você não pode parar. Veja, por exemplo, o inimigo de Deus, ele, como diz a pergunta número 1, estou aqui na pergunta número 1, o inimigo de Deus usou de tudo para separar o ser humano do próprio Deus. Ele fez todo o possível. Na pergunta número 2, diz que qual foi a única forma de Satanás tentar vencer? O diabo tentou vencer a Deus e vencer a nós, mas o que aconteceu foi o contrário. O diabo não venceu, ele foi derrotado, e aqui nós sabemos que pergunta número 2, a única forma de vencer o Satanás é através de Cristo. O diabo, ele venceu lá no céu, aparentemente, quando levou 1/3 de anjos ao pecado. E aparentemente venceu quando levou Adão e Eva também ao pecado. Mas nós podemos vencer o inimigo, como diz a pergunta número 2, pelo sangue de Jesus, pela graça de Cristo, pelo poder de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção para um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha esse texto que impressionante. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim:
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que todas se fizeram novas. Que demais esse texto, né? Você entendeu então? Então veja, a importância de permanecer em Cristo em João 15, a importância de perseverar, de permanecer, o grande conflito entre o bem e o mal, o diabo tentando destruir você, vencer você, acabar com você, afastar você de Deus. E aí vem então Apocalipse 12, 11 e 12, que fala assim, que nós podemos vencer, que as pessoas podem vencer pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Agora atenção, você precisa continuar crescendo em Cristo. Você precisa continuar em comunhão com Cristo. Você não pode apenas falar assim, bom, venci o cigarro, venci a bebida, venci a droga, venci esse mal, venci não sei o que, aceitei Jesus, me batizei e cruzar os braços. Você não pode fazer isso. João 15 diz, permanecei em Cristo. E aqui em 2 Coríntios 5,17 fala assim, quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, quem anda com Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. Por isso, atenção, é preciso estar em Cristo todos os dias. É preciso permanecer em Cristo todos os dias. É preciso vigiar todos os dias. Porque se a pessoa não fizer isso, o diabo vai ter vitória, vai ter êxito. Mas se você estiver em Cristo, você será mais do que vencedor. Aí você pergunta, pastor Luiz, como é que eu posso estar em Cristo? Como é que eu posso permanecer em Cristo? Se você olhar a sua lição, ali tem um subtítulo que fala assim, Marcos do crescimento em Cristo. E aí tem vários detalhes. Leia isso aqui, isso vai te ajudar. Mas eu vou resumir. Para você estar em Cristo e permanecer em Cristo e vencer o mal pelo sangue de Cristo, você tem que fazer basicamente as seguintes coisas. Você precisa estudar esse livro, ler esse livro constantemente, diariamente. Entendeu? Segundo, você precisa orar muito, ser uma pessoa de oração, diariamente, constantemente. E número 3, você precisa fazer cultos na sua casa, cantar louvores a Deus na sua casa, com a sua família, reúna a família, cante louvores a Deus. Número 4, frequente a igreja. Vá para a igreja, não fique em casa, vá para a igreja. Quando você se reúne em comunidade para adorar a Deus, você vai perceber que aí te fortalece na fé, te enche de forças espirituais, entendeu? E seja obediente a todos os princípios da palavra de Deus. À medida que você vai entendendo a palavra de Deus, vai colocando em prática. Dessa maneira, você vai permanecer em Cristo, vai crescer em Cristo e pelo sangue de Cristo vai vencer todo o mal. Assim como a minha amiga Ellen nasceu com a possibilidade de não sobreviver, não só sobreviveu, como cresceu. E como hoje é uma serva de Deus, uma adventista do sétimo dia. Eu quero convidar você a viver essa experiência, a permanecer em Cristo, a estar em Cristo, a andar com Cristo, a crescer em Cristo e ser uma pessoa vitoriosa diariamente. Amém? Estamos de acordo? Você aceita isso? Se você aceita, levante a sua mão dizendo, pastor, eu aceito, eu preciso disso, eu creio nisso. Então, a partir de hoje, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia, faça culto na sua casa todos os dias, cante louvores a Deus, frequente a igreja e obedeça os princípios da palavra de Deus. Dessa maneira, o diabo não terá êxito na sua vida, o diabo não vai vencer você, mas o sangue de Cristo vai proteger você, vai proteger sua casa e você vai ser uma pessoa forte na fé pela graça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo tema de hoje, obrigado pela mensagem de hoje. E nessa vida do grande conflito entre o bem e o mal, ajuda cada uma dessas pessoas que estuda a Bíblia conosco a permanecer em Cristo, a crescer em Cristo e vencer todo o mal pelo sangue do Cordeiro. Nas tuas mãos eu entrego este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança, este pequeno grupo, esta classe bíblica, todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.
me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou.